A história nos ensina que o supercontinente existiu há muito tempo, cerca de 300 milhões a 273 milhões de anos atrás. Naquela época, todos os continentes da Terra eram amigos e andavam juntos. Eles formavam uma equipe incrível chamada Pangaea ou Pangaea, se você estiver se sentindo sofisticado. O nome vem de uma palavra grega que significa toda a Terra. A Pangaea também tinha uma enorme vizinhança de água chamada Pantalassa. Portanto, nosso mundo inteiro era um enorme pedaço de terra cercado por um enorme pedaço de oceano. O megacontinente parecia um C gigante que se estendia entre o topo e o fundo do nosso planeta. Mas, como diz a história, as coisas mudaram. Cerca de 200 milhões de anos atrás, no início da época Jurássica, como nos tempos dos dinossauros, a Pangaea decidiu dar uma festa de separação. Esqueça as velhas ideias de continentes à deriva como grandes icebergs. Ela se dividiu em pedaços menores, formando os continentes que conhecemos hoje. E como bônus, criou os oceanos Atlântico e Índico. A história da Pangaea foi contada pela primeira vez por um especialista em meteorologia alemão chamado Alfred Wegener em 1912. Mas como ele ficou sabendo de algo que aconteceu há tanto tempo? Imagine o núcleo da Terra como uma grande lareira aconchegante que emite calor. Esse calor cria correntes giratórias especiais na camada externa da Terra. Podemos pensar nisso como a crosta terrestre, que se parece com um grande quebra-cabeça com muitas peças. As correntes quentes fazem com que essas peças do quebra-cabeça, chamadas de placas da crosta terrestre, se movimentem. Às vezes se chocam umas contra as outras e, às vezes, deslizam umas sobre as outras. É como um baile fantástico que acontece sob nossos pés. Um dia, Wegener observou as formas dos continentes e pensou que os litorais da América do Sul e da África se encaixavam. E realmente se encaixavam. Então, ele imaginou que, há muito tempo, todos os continentes andavam juntos como uma grande massa de terra. Mas ele não podia simplesmente dizer isso sem nenhuma prova. Então, como sabemos que a Pangaea realmente existiu? Bem, há algumas pistas que nos levaram a essa incrível descoberta. Uma pista é como quando você monta um quebra-cabeça e as peças se encaixam perfeitamente. Basta olhar para as formas dos continentes atuais. Dá para perceber que eles se encaixam quase como uma combinação perfeita. Obviamente, suas formas mudaram com o tempo. Isso aconteceu há milhões de anos e, desde então, as margens dos continentes têm sido lavadas pela água ao longo dos anos. Mas mesmo assim, ainda podemos ver como eles se encaixam bem. Outra pista vem da verificação dos fósseis. Sabemos que os animais antigos deixaram muitos fósseis para trás. Foi assim que aprendemos sua história e quais eram as espécies existentes. Mas quando os cientistas compararam fósseis encontrados em diferentes continentes, eles notaram algo interessante. Esses fósseis eram semelhantes. Surpreendentemente, eles pertenciam aos mesmos grupos de animais, embora estivessem distantes uns dos outros. Não é como se esses animais pudessem atravessar o oceano com suas 4 patas, e é improvável que esse tipo específico de animal tenha se originado em 2 lugares ao mesmo tempo. E por fim, as montanhas. Imagine explorar debaixo d'água e encontrar enormes montanhas nos oceanos. Essas cordilheiras submarinas e trincheiras profundas são como cicatrizes de quando as placas tectônicas da Terra se moviam. Elas servem como outra prova de que os continentes fazem parte de algo maior. Quando você analisa todos esses aspectos em conjunto, obtém um quadro bastante claro. Os continentes da Terra já estiveram reunidos em um supercontinente. Desde então, eles seguiram caminhos separados. Mas as lembranças de sua grande aventura ainda estão gravadas nas formas dos litorais, nas rochas que deixaram para trás e muito mais. Mas agora isso é óbvio para nós. Na época da descoberta de Wegener, havia ideias diferentes circulando por aí. Algumas pessoas achavam que os continentes afundaram para formar os oceanos, mas Wegener tinha uma visão diferente. Ele achava que os continentes estavam sempre em movimento. Ele até criou uma expressão sofisticada, deriva continental, para explicar o fato. Mais tarde, ele foi acompanhado por outro cientista chamado Alexander Dutoit, que acrescentou uma pequena reviravolta à história, sugerindo que havia 2 continentes originais, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Mas a verdadeira festa só começou na década de 1960, quando os cientistas descobriram o ingrediente secreto dessa receita, a tectônica de placas. E finalmente essa teoria explicou tudo o que Wegener e Dutoit falavam. A teoria de Wegener foi comprovada como correta após 50 anos. Com o passar do tempo, aprendemos mais e mais sobre nosso planeta. Descobrimos que a Terra costumava ter vários supercontinentes.
Antes da Pangeia, havia um megacontinente chamado Rodínia, há cerca de 1 bilhão de anos. Mais tarde, Pannotia entrou em cena há cerca de 600 milhões de anos. O interessante é que a história da deriva continental está longe de terminar. Nossos continentes estão sempre em movimento. A África está dando um solavanco amigável na Europa e a Austrália está jogando um jogo de carrinho de choque com o Sudeste Asiático. Sabe o que está no horizonte? Outro supercontinente. Então, como esse próximo supercontinente se formará? Bem, há 4 possibilidades principais: Novo Pangeia, Pangeia Última, Aurica e Amásia. Esses nomes podem parecer de super-heróis, mas na verdade são formas diferentes de encaixar as peças do quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada em todas elas. Primeiramente, Novo Pangeia. Você sabe que tem o Oceano Atlântico de um lado e o Oceano Pacífico do outro. Bem, se esses oceanos continuarem a fazer o que estão fazendo agora, o Atlântico continuará a se abrir enquanto o Pacífico se fecha. Se isso acontecer, as Américas, América do Norte e América do Sul, darão um grande toca aqui uma na outra. E a Antártica, aquela terra gelada bem ao sul, também participará da diversão. Ela estará se deslocando em direção ao norte. As Américas e a Antártica que se deslocam para o norte provavelmente se chocarão com a África e a Europa. E assim se formará um supercontinente totalmente novo. Em seguida, Pangeia Última. No futuro, o Oceano Atlântico pode se cansar de ser tão largo. Ele pode decidir desacelerar e encolher um pouco. Há pontos em que o fundo do oceano está deslizando por baixo da Terra. É como uma passagem subaquática secreta. Esses pontos são chamados de zonas de subducção. Então, se esses túneis secretos estiverem se espalhando ao longo da costa leste das Américas, as Américas, a Europa e a África podem se unir novamente e formariam um supercontinente. Esse supercontinente seria cercado pelo Oceano Pacífico. O próximo supercontinente possível é a Aurica. Nesse cenário, os oceanos Pacífico e Atlântico podem decidir tirar um cochilo e se fechar. Mas não se preocupe, pois quando uma porta se fecha, outra se abre. Neste caso, um oceano totalmente novo surgiria para substituí-los. Imagine uma grande fenda no solo cortando a Ásia como um zíper se abrindo. Essa fenda é chamada de Fenda Pan-Asiática. E ela se tornaria um oceano totalmente novo. Com esse novo oceano, surgiria um novo supercontinente, Aurica. Atualmente, a Austrália está se deslocando para o norte como se estivesse tentando encontrar um bom lugar no centro do nosso planeta. O leste asiático e as Américas podem se juntar de ambos os lados. Depois disso, a Europa e a África podem se unir às Américas. E BUM! Aurica! E finalmente, a Amásia. Ela pode se formar se algumas das placas tectônicas forem para o norte. Elas podem levar continentes como a África e a Austrália para um passeio. Eles ficarão ao redor do Polo Norte. Todos os continentes, exceto a Antártica, podem se unir. E mesmo que eles possam se reunir em torno do Polo Norte, eles não fechariam os oceanos. Os oceanos Atlântico e Pacífico ainda estariam abertos para negócios. A forma como essa grande reunião aconteceria depende dos movimentos tectônicos da Terra. Até o momento, acreditamos que Novo Pangeia é o cenário mais provável. Isso também depende do que aconteceu exatamente com a Pangeia depois que ela se separou. E quando o novo supercontinente surgir, o que acontecerá com o clima? Como o oceano se comportará? E os animais e as plantas? Todas essas perguntas iluminam nossas mentes. Quem sabe? Talvez um dia nossos descendentes olhem para o mapa mundi e vejam essa incrível jornada completar o círculo. Continue fazendo perguntas curiosas e fique atento nos próximos 100 milhões de anos. Você sabe quantos continentes existem na Terra? Essa é fácil. 6. Mas espere um segundo. A Europa e a Ásia não são um grande continente? É o que parece quando você olha o mapa mundi. Bem, os cientistas pensam de forma diferente. Eles não olham apenas para os corpos de terra que saem do mar. Os geocientistas estudam os tipos de rocha de que os continentes são feitos. Quando você vê o mundo sob a perspectiva deles, o número de continentes realmente aumenta. Sim, eles não são um mito. Os continentes perdidos existem, ou pelo menos costumavam existir. E esses continentes nem sempre estão localizados sob a água. Eles estão escondidos sob outras massas de terra. Cadê você? Os pesquisadores descobriram recentemente um continente exatamente assim. Ele é chamado de Grande Adria. Parece familiar? Sim, tem algo a ver com o Mar Adriático.
Esse continente perdido está completamente enterrado sob a Europa. Ele colidiu com a Europa e começou a afundar sob ela há muito tempo, 140 milhões de anos atrás. Hoje, ele está sob a Itália, a Grécia e os países bálticos. Seu tamanho e forma uniforme correspondem aos da Groenlândia, a maior ilha do mundo. Mas como os geocientistas encontraram a Grande Adria? Ela não está mais visível, mas deixou algumas pistas. Partes dela foram incorporadas aos Alpes. Outros pedaços foram incorporados à atual Itália e Croácia, do outro lado do Mar Adriático. As rochas calcárias do antigo continente começaram a se transformar quando estavam sob a massa de terra europeia. O calor e a pressão tremendos, distribuídos ao longo de dezenas de milhões de anos, mudaram sua estrutura. Saiu o calcário e entrou o mármore. Todos os templos gregos e romanos que você admirou em suas férias de verão foram construídos com esse mármore. Era uma espécie de presente de despedida de um continente há muito perdido. A Grande Adria se camuflou bem por milhares de anos, mas outros continentes perdidos estavam escondidos à vista de todos. Você já ouviu falar do oitavo continente da Terra, a Zelândia? Provavelmente não, porque ele fica sob a superfície do Oceano Pacífico. 95% da Zelândia está agora debaixo d'água. Você consegue adivinhar onde exatamente? Seu nome é uma boa dica, sob a Nova Zelândia. Se você abrir o Google Maps, poderá ver seu contorno. Procure um tom de azul mais claro no oceano. Ele deve se estender da Nova Caledônia até a Nova Zelândia. Essa saliência no fundo do oceano costumava estar acima do nível do mar. Tinha cerca de 2/3 do tamanho da Austrália e mais de 2 vezes do tamanho da massa terrestre da Grande Adria. Podemos ver a Zelândia hoje porque ela não afundou muito, e essa é a melhor maneira de descobrir outros continentes perdidos. Imagine a Terra sem os oceanos. O fundo do mar não é plano, há montanhas e trincheiras. Você poderia colocar o Monte Everest na mais profunda delas, a Fossa das Marianas, e ainda haveria 2.133 metros entre ele e o nível do mar. Essa trincheira ficou tão profunda devido a um processo geológico chamado subducção. A placa do Pacífico ficou sob a placa das Filipinas. A crosta terrestre é formada por essas placas que flutuam em um mar de rocha derretida. Depois, elas se chocam umas com as outras, uma desce e a outra sobe. Foi assim que a Grande Adria acabou sob o continente europeu. Nosso planeta está em constante movimento. Não notamos esse processo porque ele acontece bem embaixo de nossos pés. Há 120 milhões de anos, a Austrália e a Antártida eram um único pedaço de terra. Sim, o lugar mais frio e um dos lugares mais quentes da Terra já foram o mesmo território. A Antártida se despediu da Austrália, mas não foi embora de mãos vazias. Hoje existe um platô oceânico no Oceano Índico. A palavra platô vem do francês e significa terra plana elevada. E o nome dessa terra soa como o título de um filme de Hollywood, Broken Ridge. Há muito tempo, ela estava conectada a outro continente perdido, o microcontinente Kerguelen. Os cientistas acreditam que ela foi uma ponte terrestre entre a Índia e a Antártida. Como era essa terra? A resposta possivelmente está em um pequeno arquipélago no sul do Oceano Índico. Essas ilhas são tudo o que restou da antiga massa de terra. Elas têm um clima frio. As ilhas têm geleiras porque estão muito próximas da Antártida. Mas no passado, o clima deve ter sido temperado, com muitas chuvas. Os animais e as plantas seriam semelhantes aos que encontramos hoje nas regiões tropicais. A paisagem do continente perdido provavelmente se assemelhava à da Nova Zelândia. Já que estamos na área, você consegue adivinhar a qual continente pertenceu a ilha-estado de Madagascar? Se você disse África, desculpe, mas errou. Ei, não se sinta mal. Olhe para cima e para a direita no mapa. A resposta correta é Índia. Há cerca de 120 milhões de anos, eu não estava por aqui na época, a Índia se separou do continente africano e foi para o Nordeste. Madagascar não foi rápida o suficiente e acabou se tornando uma ilha na costa sudeste da África. Mas há evidências de uma massa de terra ainda maior, o continente perdido de Maurícia. Os cientistas encontraram vestígios da antiga massa de terra sob a ilha de Maurício. Hoje, ela é um ponto turístico, mas há milhões de anos era um ponto realmente quente, com vulcões e tudo. Foi assim que os cientistas conseguiram reconstituir os passos de Maurício. Eles encontraram um mineral, o zircão, que existe nas rochas que a lava espelha após uma erupção. A terra muito perdida já cobriu a área da ilha de Maurício até a costa oeste da Índia. Imagine se essa terra existisse hoje. Ela formaria uma grande mistura das culturas indiana e africana. Os pratos locais seriam definitivamente apimentados.
Por falar em picante, você comeu comida indonésia recentemente? Há apenas 50 mil anos, o Sudeste Asiático era muito diferente. Não havia Sumatra, Bornéu, Java ou mesmo a Austrália. Apenas Sunda e Saul, duas massas continentais que eram divididas por uma fossa de águas profundas. Você tinha a extensão do Sudeste Asiático continental de um lado, Sunda, e a Grande Austrália ou Saul do outro lado. Naquela época, Bali ficava no extremo sul da Ásia. Os biólogos foram os primeiros cientistas a perceber a divisão. As espécies se desenvolveram de forma diferente em Sunda e Saul. É por isso que a Austrália tem animais únicos, como o canguru, o vombate e o ornitorrinco. E você sabia que um canguru gigante já habitou a ilha da Nova Guiné? Isso porque, até o final da era passada, havia uma ponte terrestre para a Austrália. Hoje, as duas ilhas são separadas pelo Estreito de Torres, mas ele é bastante raso, com menos de 20 metros. É um lembrete de que essa ilha já foi uma única massa de terra chamada Saul. Outro estreito oceânico que não é muito profundo separa a Ásia da América do Norte. O Estreito de Bering fica hoje no lugar de Berinja. Essa antiga massa de terra não era muito grande. Ela se estendia por 1000 milhas de norte a sul. Isso equivale a apenas 1/3 da distância de carro de Los Angeles a Nova York. A Berinja era importante por outro motivo. Durante a Era do Gelo, ela conectava o mundo inteiro. Naquela época, os níveis de água eram 90 metros mais baixos do que são hoje. Se fossem ainda mais baixos, seria possível caminhar do Cabo da Boa Esperança, na África, até Cabo Horn, na América do Sul. Isso é o que eu chamaria de a melhor rota para mochileiros. Hoje, você pode entrar em um avião e voar para praticamente qualquer lugar do mundo. O mundo nunca pareceu tão pequeno, não é mesmo? Bem, pareceu. Há cerca de 300 milhões a 200 milhões de anos, éramos todos um só mundo, literalmente. Pangeia era um supercontinente que incluía todos os continentes. Seu nome vem do grego e significa simplesmente toda a Terra. Mas a Pangeia começou a se fragmentar. A maior lacuna se formou entre as Américas de um lado e a Europa e a África do outro. A água do mar logo começou a entrar e foi assim que surgiu o Oceano Atlântico. Esse processo não terminou de forma alguma. Enquanto você assiste a este vídeo, a América do Norte está se afastando cada vez mais da Europa a uma taxa de 2,5 cm por ano. Não parece muito quando comparado à longevidade média da vida humana, mas no final, todos os continentes se reconectarão uns aos outros, formando um supercontinente. E não seria a primeira vez na história da Terra que isso aconteceria. Sinceramente, não vou ficar esperando por isso. Toda essa parte do nosso planeta desapareceu. Ela costumava ser uma placa tectônica, mas algo tão grande não some sem deixar vestígios. E as pistas que levaram à sua descoberta começaram nessa misteriosa lacuna entre o sul da China e uma ilha chamada Bornéu. Por muito tempo, as pessoas pensaram que o mar entre esses dois lugares ficava em uma placa tectônica chamada Izanagi, que não existe mais. Mas espere, como uma placa tectônica pode simplesmente desaparecer assim? Muito bem, as placas tectônicas são como peças de um quebra-cabeça, todas conectadas entre si. Mas, em vez de ficarem paradas em uma mesa, estão flutuando nessa camada semifluida. Assim, estão sempre se deslocando e se chocando umas com as outras. E há mais uma coisa, algumas peças desse quebra-cabeça são mais pesadas do que outras. E o que acontece é que, eventualmente, uma mais pesada desliza sobre uma mais leve. Algo semelhante acontece com as placas tectônicas, mas isso tem menos a ver com peso e mais com densidade. Quando a borda de uma delas afunda abaixo da outra e é empurrada para o manto, esse processo é chamado de subducção. Mas não é apenas a borda que pode afundar. Placas inteiras e maciças do passado desapareceram completamente no manto da Terra. Foi exatamente isso que aconteceu com a placa de Izanagi. Há cerca de 130 milhões de anos, ela começou a deslizar sobre a de Okhotsk, sendo engolida pouco a pouco. Por volta de 55 milhões de anos atrás, foi completamente subduzida e substituída pela placa do Pacífico. E durante anos, os especialistas pensaram que o oceano entre a China e Bornéu estava sobre essa placa antes de seu desaparecimento. Legal, mas eles entenderam errado. Afinal, o oceano entre essas terras não estava sobre a placa de Izanagi. Em vez disso, ele se encaixa nessa lacuna estranha e inexplicável, como se uma peça do quebra-cabeça estivesse faltando.
Recentemente, pesquisadores da Universidade de Utrecht, na Holanda, finalmente descobriram que essa lacuna era, na verdade, uma placa tectônica fantasma que ninguém conhecia, a Placa de Pontus. Ela recebeu esse nome porque, quando existia, ficava embaixo do antigo Oceano Pontus. Mas se desapareceu há tanto tempo, como os especialistas a encontraram? Felizmente, as placas tectônicas às vezes deixam rastros antes de sumirem completamente. Mas em vez de investigar pegadas ou impressões digitais, trata-se mais de procurar rochas. Sim, as pedras de uma placa perdida podem ser incorporadas às cadeias de montanhas e nos mostrar onde estavam as antigas camadas da Terra. Isso ocorre porque as rochas têm um poder especial de registrar o campo magnético da Terra. Você sabe, aquele escudo invisível que protege nosso planeta de ameaças espaciais como o vento solar e os raios cósmicos. Assim, à medida que as rochas esfriam e se solidificam, os minerais magnéticos nelas contidos, como magnetita ou hematita, alinham-se com o campo magnético terrestre no momento e ficam presos. Eles podem congelar um registro da direção e da força do campo magnético. E como este muda de acordo com a latitude, basicamente, se está mais ao norte ou mais ao sul do planeta, isso permite que as rochas tirem uma espécie de fotografia de sua antiga posição em relação ao Equador. Sabendo disso, os pesquisadores viajaram para Bornéu para coletar e estudar as rochas de lá, e descobriram algo estranho. Essas pedras eram originalmente de uma região muito mais ao norte. Suas coordenadas antigas não correspondiam à latitude esperada para Izanagi. Na verdade, não correspondiam a nenhuma das placas tectônicas conhecidas até então. Então, eles rapidamente perceberam duas coisas. Primeiro, haviam acabado de descobrir uma fenda sinistra. Segundo, deve haver uma placa tectônica oculta e fantasma que costumava estar naquele local. Para desvendar o mistério, usaram modelos de computador para estudar a geologia da região nos últimos 160 milhões de anos. Graças a essa tecnologia, conseguiram reunir toda a placa de pontos em toda a sua glória. A próxima etapa foi descobrir as principais características dessa parte do nosso planeta que havia sido submersa, como sua idade. Veja bem, as amostras de rocha coletadas em Bornéu datam de 135 milhões de anos atrás, quando os dinossauros dominavam a Terra. Com essas informações, os cientistas perceberam que a placa de pontos foi formada há pelo menos 160 milhões de anos, mas provavelmente ela é ainda mais antiga do que isso. Embora seja difícil determinar exatamente sua origem, uma coisa podemos dizer com certeza: ela era enorme. A placa de pontos tinha cerca de 1/4 do tamanho do Oceano Pacífico. Infelizmente, há cerca de 20 milhões de anos, ela disse adeus ao planeta, afundando e sendo completamente empurrada para baixo da placa australiana, ao sul, e da China, ao norte. A esta altura, você pode estar se perguntando se algumas rochas e uma reconstrução feita por computador são suficientes para provar que a placa de pontos realmente existiu. Bem, são. Mas outras pistas também foram encontradas em Palawan, uma ilha no oeste das Filipinas, e no Mar do Sul da China. A verdade é que a comunidade científica suspeita da existência de pontos há mais de 10 anos. Naquela época, os pesquisadores estavam realmente concentrados na área ao redor das Filipinas. Essa região é como um playground para os geólogos, pois fica no cruzamento de vários sistemas de placas tectônicas. Assim, os cientistas decidiram reconstruir os movimentos da crosta terrestre entre o Japão e a Nova Zelândia. E por causa disso, o estudo sugeriu que deveria haver uma zona de subducção passando por ali, separando as placas conhecidas do Pacífico a leste da hipotética de pontos a oeste. Essas previsões anteriores foram possíveis porque as placas tectônicas são realmente ruins de brincar de esconde-esconde. Como dissemos antes de ficarem submersas, elas deixam pistas para trás. E não se trata apenas de rochas, também podem alterar o manto da Terra, o que leva à formação de vulcões, terremotos e trincheiras oceânicas profundas, por exemplo. Mas o processo de subducção também é capaz de alterar a composição e a temperatura do manto, tornando algumas áreas mais quentes ou mais frias. Essas são consideradas anomalias. E é possível detectá-las usando sismógrafos, que são instrumentos que captam sinais de terremotos e registram o movimento do solo. Quando ocorrem terremotos, eles emitem ondulações ou ondas através da Terra.
Estas viajam pelas camadas da Terra, mas se atingirem algo em comum, como um pedaço antigo de uma placa tectônica escondida no manto, as ondas são interrompidas. É como bater em uma lombada em uma estrada lisa, isso atrapalha a viagem. Usar sismômetros comuns para procurar anomalias é bom e pode nos ajudar a encontrar pistas sobre o passado da Terra. Mas se os cientistas quiserem usar esse método para obter imagens do que realmente está acontecendo abaixo da superfície, a situação fica muito mais complicada. Além dessas imagens ficarem em baixa resolução, o processo também se torna extremamente caro. Assim, recentemente, especialistas descobriram uma técnica de ponta que pode mudar completamente a forma como olhamos para as profundezas da Terra. Como se fosse um ultrassom, os cientistas agora podem realmente ver o que está acontecendo quilômetros abaixo de nossos pés. Mais especificamente, em uma região entre a crosta terrestre frágil e o manto subjacente, conhecida como morro. Esse novo método é chamado de sensoriamento acústico distribuído, ou DAS. Ele usa cabos de fibra ótica, os mesmos que nos dão internet de alta velocidade, como sensores de terremoto. Funciona assim: feixes de laser são enviados pelos cabos e quando o solo se move, seja por causa de um terremoto, do tráfego ou de outras vibrações, o tremor altera a forma como a luz do laser ricocheteia dentro deles. A parte interessante é que agora podemos medir essas alterações ao longo de todo o comprimento do cabo. Assim, ele acaba agindo como centenas de pequenos detectores de terremoto espalhados por uma área enorme. Essa nova tecnologia pode nos dizer coisas como se as falhas principais vão até o manto, como os processos antigos e modernos moldaram os continentes e quão forte é a crosta profunda em determinadas áreas. Em outras palavras, o DAS pode ser um instrumento revolucionário para nos ajudar a descobrir novas pistas sobre placas tectônicas antigas e ocultas. Desde os anos 2000, o mundo foi atingido por mais de 1.700 terremotos com magnitude superior a 5. Muitos aconteceram ao redor do Anel de Fogo, localizado ao redor do Oceano Pacífico. Na América do Norte, a maior ameaça é a linha de falha de San Andreas, que pode gerar um terremoto de magnitude maior do que qualquer outro, o que lhe rendeu o apelido arrepiante de The Big One. A possível destruição da Califórnia é uma perspectiva aterrorizante que pode ter consequências inimagináveis. Mas o Big One é apenas o começo do que está por vir. Más notícias. Os cientistas previram um evento que abalará a Terra e que ocorrerá em 2030. Querendo ou não, há 70% de chance de que venhamos a experimentar o Big One, e será um terremoto de magnitude 6,7. A linha de falha de San Andreas causará o Big One, mas o que é assustador é que não podemos prever isso. Por outro lado, um terremoto de grandes proporções ocorre a cada 100 anos. Isso significa que sempre há tempo para se preparar para um desastre natural. Se voltássemos no tempo, veríamos alguns terremotos significativos, como os que destruíram São Francisco e Fort Tejon. Os edifícios construídos há muito tempo não são a prova de terremotos. Eles desmoronarão. Mesmo que eles sobrevivam, você não deve entrar neles. Mas os edifícios não são a parte mais perigosa. Você deve tomar cuidado com as linhas elétricas e os canos de gás. Sua casa na colina pode ser linda, mas é extremamente insegura. Durante terremotos, a colina pode se transformar em um enorme deslizamento de terra que destruirá tudo em seu caminho. Diga adeus às viagens de carro, porque todas as estradas estarão arruinadas. Você deve ter água e alimentos de reserva, pois não poderá ir ao supermercado. Esse desastre não será barato, custará aos Estados Unidos cerca de 200 bilhões de dólares para se recuperar do terremoto. Pelo menos o terremoto não provocará tsunamis. Mas há algo que pode causar mais danos do que o Big One. A famosa zona de subducção de Cascadia começa na Califórnia e termina em Vancouver, no Canadá. A linha de falha de San Andreas não é nada comparada a essa zona. Ela pode varrer toda a costa da face da Terra, um exemplo de hipérbole. As zonas de subducção são placas tectônicas forçadas a ficar uma sob a outra e a se separar constantemente. Uma é chamada de placa norte-americana e a outra é a placa Juan de Fuca. Não se deve mexer em zonas como essas, pois elas são pontos terríveis de atividade sísmica e extremamente perigosas, pois causam terremotos submarinos de grandes proporções. Mas elas estão debaixo d'água, então o que podem fazer conosco? Bem, podem causar tsunamis gigantes, inundando cidades e destruindo o litoral.
No momento, a zona mais ativa é o Anel de Fogo. A zona de Cascadia pode ser menos ativa, mas é como uma fera adormecida que pode acordar e destruir tudo em seu caminho, causando um terremoto revolucionário. A última vez que todo esse estresse foi liberado foi no ano de 1700. Ao contrário do terremoto de San Andreas, este causará tsunamis enormes e choques muito maiores. Esperamos que você esteja acampando em um campo aberto nesse momento, pois a maioria dos edifícios e pontes provavelmente será destruída. Além disso, esteja pronto para os tremores secundários, pois eles serão devastadores. A natureza também não será poupada. Os deslizamentos de terra mudarão o habitat dos animais. Até mesmo nossas casas serão alteradas para sempre. Felizmente há uma luz no fim do túnel e os cientistas estão fazendo tudo o que podem para garantir nossa segurança. Novas regras estão sendo implementadas. Todo novo edifício deve ser capaz de resistir a grandes abalos. Eles estão desenvolvendo sistemas de alerta modernos e toda nova infraestrutura deve seguir diretrizes rigorosas à prova de terremotos. As placas de Juan de Fuca e da América do Norte estão unidas, mas não ficarão assim para sempre. Quando elas se soltarem, prepare-se para um tremor enorme. Quanto mais próximo você estiver do epicentro, mais dano sofrerá. Mas, mesmo que você tenha sorte de estar longe, ainda poderá sentir o chão tremer por algum tempo. Se compararmos a zona de subducção de Cascadia e a falha de San Andreas, veremos como a zona de Cascadia é muito mais perigosa. Em 1994, houve um enorme terremoto de 6,7 graus de magnitude na área de North Ridge, perto da falha de San Andreas. Infelizmente, muitas pessoas não sobreviveram e algumas ficaram feridas. Naquela época, os edifícios não eram fortes e à prova de terremotos, e muitos deles foram danificados. A zona de subducção de Cascadia pode potencialmente causar um terremoto de magnitude 9. Um terremoto de magnitude 6 tem uma potência de cerca de 20 milhões de quilos de dinamite, mas o de magnitude 9 tem a potência de 20 trilhões de quilos de dinamite. O terremoto mais forte já registrado foi no Chile. Sua magnitude foi de 9,5 e destruiu quase tudo. Digamos que você tenha sobrevivido ao terremoto, mas a luta está longe de terminar. Logo depois, um enorme tsunami o atingirá, com ondas que podem chegar a 30 metros em algumas áreas. Isso é muito diferente do terremoto de San Andreas, que não produz ondas significativas. Diga adeus ao seu belo jardim, pois a água salgada destruirá árvores e plantas, alterando o ambiente por um determinado período de tempo. A única coisa positiva será que você não precisará de decorações de Halloween, porque todas as árvores secas se parecerão com uma floresta fantasma. A combinação de ondas, terremotos e o tamanho da área tornarão esse desastre natural muito mais perigoso do que qualquer outro causado pela falha de San Andreas ou o chamado Big One. Um terremoto semelhante a este aconteceu há cerca de 300 anos. Muitos outros foram registrados nos últimos 3.500 anos, provando que eles ocorrem continuamente a cada 400 e 600 anos. Portanto, tecnicamente, temos cerca de 100 a 300 anos antes do próximo terremoto. Ainda não temos ideia de como funciona exatamente a zona de subducção de Cascadia, porque a descobrimos em 1970. Essa zona é muito assustadora, pois pode causar grandes terremotos. Ela foi encontrada por acidente quando os pesquisadores estudavam o Anel de Fogo. Eles queriam saber se essa área havia causado algum problema nos últimos anos, e a prova estava debaixo de seus narizes. Em Washington, há uma floresta de horror onde nada está crescendo há anos. Quando os pesquisadores testaram o solo, encontraram uma enorme quantidade de sal. Eles juntaram 2 e 2 e concluíram que um tsunami de grandes proporções havia sido o motivo. Os especialistas ainda não sabiam quando a floresta havia sido destruída, mas, felizmente, o Japão manteve registros de um terremoto gigantesco que teve um efeito semelhante. Foi o que aconteceu no ano de 1700. Há uma chance em 3 de que o próximo ocorra em 2050. Você deve saber como sobreviver aos terremotos canadenses e sair ileso. Portanto, ouça com atenção. As pessoas que vivem nessa área quase não têm experiência com terremotos como esse. Sobreviver ao terremoto é relativamente fácil, mas o tsunami que vem depois é o verdadeiro perigo. Após o tremor, encontre o terreno mais alto e vá para lá. Leve apenas o essencial, como comida e água. Sim, deixe sua coleção de cartões de beisebol em casa. Após o primeiro abalo, não tente descer. Os sismólogos dizem que muito provavelmente haverá mais algumas ondas, e eles comprovaram isso. No dia 22 de maio de 1960, o sismólogo Jerry Aston e seus 4 amigos foram ao Havaí para ver um tsunami que estava previsto para acontecer por volta da meia-noite. Eles montaram seu equipamento na ponte Wailuku com uma rota de fuga planejada. Essa ponte havia sido destruída no tsunami anterior, mas a nova era muito mais alta e melhor.
Depois da meia-noite, a água estava 1,22 metros acima do nível médio. A segunda onda chegou meia hora depois da meia-noite e a água subiu mais 2,74 metros até a 1 da manhã. Mas o horror estava longe de terminar. Em seguida, eles viram uma onda com cerca de 6,10 metros de altura. Isso nos mostra que os tsunamis são imprevisíveis e que devemos ouvir os especialistas para nos mantermos seguros.